Olá, bom dia a todos e bem-vindos ao nosso seminário online de BPMN, Modelando a Comunicação entre Processos. Eu sou a Chayana Neski, organizadora dos webinários eProcess série 2015. Antes de começarmos, gostaria de verificar se estamos realizando uma boa transmissão. Se vocês tiverem algum problema de corte no som ou falta de sincronia com o vídeo durante o seminário, por favor nos informem via chat. Que bom que deu tudo certo. Bem, este é o seminário web BPMN, Modelando a Comunicação entre Processos, através da qual vamos apresentar alguns elementos de BPMN fundamentais para uma boa modelagem da comunicação em processos e entre processos. Neste webinar, vamos apresentar algumas abordagens de estruturação de processos longos em etapas e como representar a continuidade do processo através delas. Este webinar está sendo realizado pela eProcess. A eProcess é uma empresa brasileira especializada em consultoria e projetos de soluções para a gestão de processos, utilizando as tecnologias de BPM e SOA. Somos uma das consultorias mais premiadas de BPM no Brasil, recebendo 2 medalhas de ouro e uma de prata no Global Awards for Excellence em BPM and Workflow, pelos cases de sucessos implementados. E ao longo de nossos 15 anos, realizamos centenas de projetos de modelagem, análise, redesenho e automação de processos de negócio para clientes. Este seminário será apresentado pela Kelly Sgandella, nossa consultora de processos, que tem mais de 13 anos de experiência em projetos de melhoria e transformação de processos de negócio. A Kelly é bacharel em Ciência da Computação pelo Unila Salle, é instrutora dos cursos de modelagem, transformação e automação de processos e do curso de BPMN da eProcess Education. É uma profissional de processo certificada pela ABPMP. A Kelly foi analista responsável por um dos cases premiados da eProcess e participou ativamente da equipe dos demais cases premiados. Foi coautora no livro Análise e Melhoria de Processos de Negócio, é uma das principais autoras de artigos do blog da eProcess e está sempre contribuindo com a comunidade de BPM, através de fóruns sobre o tema nas principais redes sociais. Antes de passar a palavra para Kelly, alguns avisos. Este evento está sendo gravado e será disponibilizado em breve no portal de conhecimento do site da eProcess e em nosso blog. A apresentação também estará disponível no SlideShare. Ao final da apresentação, passaremos todos os links de contato. A qualquer momento da transmissão, vocês podem enviar suas dúvidas sobre o tema através do chat. Eu estarei recebendo as dúvidas e priorizando para um momento de perguntas e respostas ao final da apresentação. Bem, passo agora a palavra para a Kelly. Bom dia, Kelly. Bom dia, Chay, muito obrigada. Bom dia, pessoal, bem-vindos. Obrigada mesmo por virem participar deste evento. No webinar de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre um aspecto específico da notação BPMN, que está relacionada à estruturação dos modelos de processos de negócio dos mais simples aos mais complexos, que é a comunicação entre atividades e o acionamento encadeado de etapas de um processo. Para isso, eu vou usar como exemplo um processo já modelado em BPMN, e nós vamos conversar sobre os elementos de BPMN para conectar processos, discutir 2 abordagens distintas que são possíveis fazer com BPMN, os prós e contras de cada uma dessas abordagens e falar que linhas você pode seguir a partir daí. Vocês podem ficar à vontade para irem mandando as suas dúvidas e a Chay vai tomando nota para a gente responder ao término dessa apresentação, ok? Bom, nós estamos falando então da notação BPMN, que é a Business Process Model and Notation. Para falarmos sobre os temas de hoje, nós precisamos lembrar de 2 coisas importantes. Primeiro, que a notação BPMN tem uma gramática e uma semântica bem definidas, que determinam como deve ser interpretado cada elemento utilizado na notação. Essa definição formal ela é documentada pela Object Management Group, ou AMG, que é uma instituição responsável pela formalização também de outras notações, como, por exemplo, a UML, que é bastante conhecida. Essa especificação ela é aberta e pode ser consultada no site bpmn.org, que é esse que eu estou mostrando para vocês. Então, todas as situações apresentadas aqui se baseiam nas definições formais.
e não em como as ferramentas implementam esses aspectos. Okay? As ferramentas de modelagem podem apresentar alguma aderência maior ou menor à notação e, por isso, ter adaptações na sua modelagem, mas a nossa base para essa discussão vai ser essa especificação formal. Tá, ok? A segunda questão que é importante é que a notação BPMN tem foco na modelagem lógica do processo. Então, ela não tem como objetivo documentar, por exemplo, os meios ou as ferramentas ou os formulários que os participantes do processo vão utilizar no decorrer das suas tarefas. Essas características não são representadas no diagrama do processo porque elas fazem parte da modelagem física. E, em geral, essa modelagem não é representada no diagrama. Então, você pode utilizar elementos como anotações ou os data objects para representar isso, mas o foco da notação é modelar a lógica do processo, que é a sequência e a dependência que existe entre as atividades e os eventos do processo. Então, dito isso, vamos partir de um exemplo de um diagrama de processo. Então, aqui nós temos um processo modelado para representar como uma organização envolve as pessoas na operação de propiciar a participação de colaboradores em eventos. Vai participar de uma palestra, de um congresso, de algum encontro de profissionais da empresa. Então, todas essas tarefas previstas nesse processo, né, são aquelas necessárias para que um colaborador participe de um evento profissional. Vamos dar um zoom nesse diagrama que, pela sua modelagem, acabou se tornando um diagrama de processo um pouquinho longo. Esse é o processo que nós temos modelado para representar como uma organização envolve as pessoas na operação de propiciar a participação dos colaboradores em eventos. Todas essas tarefas previstas para que um colaborador participe de um evento profissional estão representadas nessa modelagem lógica do processo. Aqui nós começamos o processo com um participante fazendo a solicitação da participação em um evento. A seguir, o gestor vai avaliar a participação no evento e ele pode, a partir dessa avaliação, tomar uma decisão que, de acordo com o que ele decidir, vai ter rumos diferentes no nosso processo. Se ele rejeitar, o participante recebe uma tarefa para avaliar essa rejeição da participação no evento e, a partir disso, ele pode optar, né, por desistir do evento, porque o gestor não quis aprovar, ou enviar uma justificativa para que o gestor avalie novamente. O avaliador, o gestor, então, pode optar por aprovar, e nesse caso, o assistente de RH deve providenciar a inscrição desse participante no evento. Se este evento tiver um custo que requer pagamento, o apoio financeiro é envolvido para realizar o pagamento do evento. Se for gratuito, a gente não passa por essa atividade. A seguir, o participante, então, recebe uma comunicação de que a inscrição dele foi efetuada e, se o processo, se o evento for na mesma cidade, ou seja, não requer uma viagem, então a participação do evento está aprovada e o processo e o participante vai lá e participa. Entretanto, se esse evento for numa cidade distante em que requeira que ele faça uma viagem, então o nosso processo prevê que, a partir dali, ele preencha uma solicitação de viagem que vai ser submetida para avaliação de um ou de múltiplos gestores. Então, aqui nós temos até o símbolo de múltiplo, né? Pode ser que a gente passe por vários gestores fazendo a avaliação dessa solicitação, até que se tome uma decisão. A decisão pode ser por reprovar, e nesse caso o participante simplesmente recebe um comunicado de que a viagem foi reprovada, e ele vai participar do evento, mas se quiser fazer a viagem, nesse caso vai ter que sair do próprio bolso. Se for aprovado, um assistente de viagens vai realizar a pesquisa de passagens e de hospedagem. Ok? Essas passagens, então, vão ser disponibilizadas para avaliação do participante, que vai avaliar. Ele pode acabar identificando necessidades de ajuste na viagem, porque ele vai precisar ir um dia antes, ou não, o local escolhido é muito distante do evento. Pode solicitar algum ajuste na viagem que requeira novamente a revisão do assistente. Pode acabar desistindo do evento, né, e da viagem, ou aceitar a cotação que foi encaminhada pelo assistente de viagens, e aí passa pelo
gestor avaliar o orçamento da viagem para dizer se ele concorda com aquela viagem ou não. Ele vai poder rejeitar ou aprovar, e nesse caso o nosso processo segue adiante, fazendo com que o assistente de viagens realize a aquisição de passagens e hospedagem. Então, a partir daqui, fez a aquisição de passagens e hospedagem, nosso processo segue, o solicitante recebe os vouchers dessas passagens e hospedagens para ele poder fazer essa viagem, e o processo faz uma paradinha aí de um dia antes da viagem para então seguir com a liberação do pagamento realizado pelo assistente financeiro. Então, ele vai fazer a liberação do pagamento e o processo vai aguardar até o término do evento, que é o parâmetro que a gente tem aqui para saber quando a viagem também foi terminada, logo ele tem que fazer essa prestação de contas. Então, terminando o evento, o processo provê que esse solicitante realize a prestação de contas. A gente tem aqui dois controles de prazo, que estão nomeados como P1 e P2 neste exemplo, né? Mas, enfim, são dois prazos controlados. No primeiro prazo, o assistente de RH deve relatar que tem um atraso nessa prestação de contas, e se o atraso persistir, os novos eventos que esse solicitante vier a solicitar vão ser bloqueados, porque enquanto ele não prestar contas, na política dessa organização, ele não pode participar de outros eventos. Enfim, realizando essa prestação de contas, o processo segue adiante, o gestor vai avaliar a prestação de contas, aqui também podemos ter múltiplos gestores realizando essa atividade, né? Até que se tome uma decisão final de solicitação de ajustes ou das contas aprovadas. As contas sendo sido aprovadas, a gente pode ter uma situação em que nada se deve, ou seja, o adiantamento e a prestação de contas ficou no 0 a 0. Pode ser que tenha uma situação de necessidade de crédito, então é feito um crédito do valor na conta desse colaborador, dessa diferença, ou de débito. E nesse caso, na política dessa organização, o débito é feito diretamente na folha. Se houver algum problema de débito na folha, então é realizada uma cobrança direta desse colaborador. Terminando essa parte do acerto financeiro, da nossa prestação de contas, o assistente de RH vai desbloquear eventuais eventos que tenham ficado bloqueados por conta do atraso na prestação de contas, e o nosso solicitante é requerido apresentar resultados, e aí o nosso processo termina tendo o evento sido atendido. Okay? Então, nós temos aqui um processo terminando com de uma ponta a outra de tudo que é realizado para que seja feita essa realização dos eventos, da participação de colaboradores em eventos. Certo? Então, esse é o nosso processo inteiro, o processo de negócio realizado. É um processo de suporte, a gente escolheu esse processo até porque é fácil, é um exemplo fácil de ser entendido, ele acontece em praticamente todo tipo de organização. Então, vamos começar falando sobre uma das primeiras questões que está relacionada à comunicação entre os participantes do processo. Então, falando sobre como a gente deve representar esse BPMN. Uma das coisas que eu gostaria de destacar é um caso como esse. Então, note que nessa visão desse exemplo aqui do slide, nós temos entre as atividades de solicitar a participação de treinamento e avaliar a participação, duas tarefas que foram colocadas pelo analista que modelou esse processo, visando demonstrar que um participante deve comunicar ao outro de que está na hora de fazer a sua participação. Ou seja, o participante ele vai preencher a solicitação de participação em evento e vai encaminhar essa solicitação para participação. O gestor recebe essa solicitação e então faz a avaliação dessa participação. Essa é uma situação que muitas vezes nós vemos sendo modelada entre os iniciantes do uso da anotação. Entretanto, ela não é apropriada. Acontece que encaminhar e receber não representam trabalho. Em BPMN, uma tarefa deve ser utilizada para representar um trabalho sendo realizado. E nessa situação, elas são apenas condições de passagem do processo. Empurrar o processo passando a troca de mãos, certo? Então, elas não representam um trabalho sendo realizado, logo elas não precisam ser modeladas. O conector de sequência
que é essa setinha que conecta as tarefas, entre essas duas atividades de solicitar a participação e avaliar, já torna implícito que, ao concluir a atividade de solicitação, o processo deve ser encaminhado para o participante seguinte, né, para a próxima tarefa. E se a gente parar para pensar, até faz sentido que não se fique se modelando essas duas tarefas de enviar e receber entre os participantes do mesmo processo, porque senão toda vez que eu tivesse uma troca de mãos no meu processo, eu teria que modelar duas atividades a mais. Ou seja, seriam duas atividades que seriam incluídas ali simplesmente para representar algo que a notação BPMN nos diz que é próprio fluxo de sequência já é suficiente para representar isso. Ok? Então, resumindo, enviar tarefas para o próximo participante do processo é uma modelagem desnecessária, porque está implícita na representação da sequência quando ela aponta para a próxima tarefa, certo? Bom, então, naturalmente, quando nós estamos fazendo o levantamento de informações de um processo de negócio no nível operacional, que é o nível em que a gente está definindo ali as tarefas que efetivamente são realizadas, né, de trabalho e seus passos e assim por diante, nós vamos modelando o diagrama e quando nós nos damos conta ele ficou assim, um diagrama grande que requer algum trabalho para ser lido e interpretado para a gente entender o que acontece do início até o fim, certo? Para mim entender o que acontece neste processo que é de participação em eventos, saber que eu tenho aqui a solicitação, a aprovação da solicitação, daí a viagem, a aprovação da viagem, prestação de contas, torna um pouquinho necessária que eu faça uma leitura de todas as etapas, e no caso desse processo de viagens, conforme a nossa leitura, dá para perceber 3 etapas bem distintas que acontecem nesse processo. Vocês perceberam? Nós temos uma etapa em que a participação em evento é solicitada e avaliada. Nós temos uma outra etapa em que o evento, se for fora do local de trabalho do solicitante, envolve uma aprovação de uma viagem, e uma terceira em que, após a viagem, ocorre a prestação de contas desse participante, né, sobre a viagem que foi realizada. Então, nós temos aí um encadeamento dessas 3 etapas: a aprovação da participação em eventos, a aprovação de uma viagem corporativa e a prestação de contas. Como nós podemos representar, né, como nós podemos organizar esse diagrama que ficou complexo com tantas tarefas de uma forma modularizada e que facilite essa visão, esse entendimento? Bom, a BPMN, a notação BPMN, nos oferece 2 abordagens. Uma delas é a abordagem de comunicação, aonde nós dividimos esse fluxo nesses 3 processos, né? Cada uma dessas etapas vira um diagrama de processo e a gente cria ligações diretas entre eles através da troca de mensagens. Então, nessa abordagem, a gente utiliza os eventos de início e fim por mensagem, a gente utiliza fluxo de mensagem e processos caixa preta. Já na abordagem de orquestração, nós criamos um nível de abstração de processo, ou seja, um outro diagrama de processo que vai fazer a conexão dessas 3 etapas ou desses processos como subprocessos, através de um fluxo de alto nível. Então, nessa abordagem, a gente vai utilizar elementos de subprocessos e de fluxo de sequência. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre essa primeira abordagem, que é a de comunicação. Então, na abordagem de conexão de processos através da comunicação, eu vou pegar cada um dos nossos processos, das nossas etapas, vou transformar em um diagrama de processos e vou fazer com que o término de um processo seja o gatilho para o início do próximo processo. Então, aqui eu tenho um diagrama que mostra o processo de inscrição em eventos com as suas atividades, que, se houver uma necessidade de viagem, então essa viagem é requerida, inicia o meu processo de viagens corporativas. Aqui eu estou representando o processo de viagens corporativas através de uma black box, ou seja, uma pool fechada em que eu não estou vendo todo o detalhamento. Por quê? O objetivo deste diagrama é me mostrar que o processo de inscrição em eventos contém estas atividades
e que ele pode acionar o processo de viagens corporativas. É o mesmo que ter este entendimento, em que o meu processo de inscrição em eventos, quando termina, tem um gatilho de viagem requerida, que é o princípio do meu próximo processo. A partir do recebimento dessa mensagem da viagem requerida, o meu processo de viagem corporativa vai iniciar com aquelas etapas a seguir. Okay? Então, nesta abordagem de comunicação, a gente tem um diagrama para cada um desses meus subprocessos. Eu vou ter um diagrama da aprovação em eventos, vou ter um diagrama da aprovação da viagem corporativa, que demonstra que ele inicia através de uma mensagem proveniente do processo de inscrição em eventos, que é este processo aqui, e o término dele aciona um processo de prestação de contas, que está num outro diagrama, que é o de prestação de contas. Ou seja, essa minha abordagem vai ter 3 diagramas separados para cada uma para cada um desses processos, e a conexão entre eles acontece através desses eventos de troca de mensagens ao término e início de cada um deles. Assim que acontece o encadeamento dessas 3 etapas. A outra abordagem é a conexão de processos através da orquestração. Então, na orquestração, eu tenho um processo de alto nível, um diagrama de alto nível, no qual cada um daqueles subprocessos é representado, cada um daqueles processos, na verdade, é modelado sendo um subprocesso, e a sequência entre eles, as dependências entre eles, acontece neste nível do diagrama. Então, eu tenho um processo de participação em eventos, cujo início se dá pelo processo de inscrição em eventos. Se a participação no evento for aprovada e requer viagem, então eu inicio o meu processo de viagens corporativas e, ao término, se a viagem for confirmada, vou aguardar a data do fim do evento para iniciar o meu processo de reembolso de despesas. Okay? E aí, cada um desses processos tem o seu próprio diagrama. Então, cada subprocesso deste diagrama aqui é detalhado em um diagrama próprio, que vocês podem notar que, neste caso, não tem eventos de início e fim com gatilho, porque quem determina como esse processo vai ser iniciado ou quando ele vai ser iniciado é o processo do nível de orquestração. Então, o processo de viagens corporativas não começa mais através do recebimento de uma mensagem proveniente de um outro processo, e sim daquele momento em que aquele processo de participação requer viagem, então ele é iniciado. Essa é a grande diferença entre essas duas abordagens, né? No nível operacional, que é o do fluxo de trabalho, essa interface ela fica transparente, ela não é explícita. Me dá a vantagem de poder fazer com que esse processo de viagens corporativas possa iniciar de outras formas, por exemplo, através de uma necessidade de uma geração de negócio. Eu preciso mandar um dos meus colegas da área comercial para fazer uma viagem de visita a um cliente, então não é a participação em um evento, ele não vai ter que se inscrever em um evento, mas eu preciso que ele faça essa viagem, então tem uma outra forma de iniciar o processo de viagens corporativas. Então, nessa abordagem, o reuso é muito mais simplificado. Então, dando uma visão geral dessa abordagem, o que a gente tem? A gente tem um processo macro, que é o processo de participação em eventos, que vai orquestrar as 3 etapas, que é o de aprovação de inscrição em eventos, da aprovação de viagem corporativa e da prestação de contas. Então, assim, a gente pode dizer que existem vantagens e desvantagens em cada uma dessas abordagens. A abordagem de comunicação, ela possibilita ver no próprio diagrama do processo que outros processos originam, né? Que outros processos iniciam ele e que, a partir dele, outros processos são disparados. Então, no nível do fluxo de trabalho, eu consigo identificar os processos que acontecem antes e depois. Mas dificulta um pouquinho ter a visão ponta a ponta do processo de negócio. Para mim poder entender tudo o que acontece num processo de participação em evento, eu tenho que ficar pulando de um diagrama para outro para ver todas as conexões que acontecem.
Essa abordagem de comunicação muitas vezes é utilizada pelos profissionais que trabalhavam com outra notação antes, que é o EPC. Então, no EPC existe esse elemento de interface entre processos que é de alguma forma semelhante à troca de mensagens para iniciar processos que a gente viu aqui. Né? Então, no trâmite natural dos profissionais que saem da notação EPC e passam para a notação BPMN, inclusive a gente teve, se não me engano, em junho ou julho desse ano, um evento, um webinar que foi apresentado pelo Eduardo Brito, falando sobre essa migração, né? Quem está saindo do diagrama EPC para o BPMN, quais são as transformações, qual é a adaptação que precisa ser feita entre processos. Recomendo que vocês deem uma olhada lá no blog da iProcess ou no portal de conhecimento do site da iProcess. Nós temos esse vídeo publicado, vocês podem assistir a qualquer momento. Né? Então, é natural para esses profissionais utilizarem a abordagem de comunicação. Já a abordagem de orquestração, ela tem um pouquinho mais de vantagem, porque ela possibilita criar níveis de abstração de uma visão mais macro, ou seja, eu tenho um diagrama que me mostra ponta a ponta, e aí eu tenho detalhamento do nível operacional, através dos subprocessos, né, como que é a operação da execução desses nossos processos. Então, isso nos apoia também na construção de uma arquitetura de processos, através da construção de níveis macro, que eu vou quebrando em níveis de processo até chegar ao nível operacional. Isso é modelado através dessa abordagem de orquestração. Além disso, como eu comentei antes, graças a esse baixo acoplamento, que é a baixa dependência de um diagrama com os outros, ele possibilita que eu faça o reuso de fluxos comuns a processos diferentes. Então, eu consigo fazer essa reutilização, como, por exemplo, o processo de viagens, que poderia ser utilizado em outros processos de negócio da minha organização. E num nível mais operacional, aí nós temos um pequeno contra, né? A gente não tem essa visibilidade do que acontece antes ou depois do processo. Então, se eu quiser saber o que acontece antes ou depois do processo, eu preciso subir para o nível de orquestração, e daí sim eu vejo o que é que está acontecendo, onde está o contexto da execução daquele processo que está modelado no nível operacional. Então, essas são as vantagens e as desvantagens de cada uma dessas abordagens. A gente discute bastante essas abordagens, inclusive no nosso treinamento de BPMN da iProcess Education. Bom, então, o que eu tinha para trazer para vocês sobre essas diferentes abordagens de processos, né, de modelagem de comunicação entre processos, é isso. A gente precisa, né, avaliar qual a abordagem mais apropriada. Então, Kelly, que abordagem tu recomenda que eu adote? Então, eu recomendo avaliar 3 análises aqui. Uma delas é, primeiro, avaliar as eventuais limitações da ferramenta que a organização adotou para fazer a modelagem dos processos. Porque, apesar de o BPMN ser uma notação bastante robusta e bastante completa, nem todas as ferramentas implementam alguns componentes. Por exemplo, algumas ferramentas de modelagem não têm divisão múltiplas pools do mesmo diagrama. Com isso, você já se limita na utilização da abordagem de comunicação. Você acaba tendo que ir, né, pela ferramenta, acaba tendo que optar pela abordagem de orquestração. Além disso, considerar também como os prós e contras que a gente acabou de discutir de cada uma dessas abordagens se refletem na cultura de processos da organização. Se a organização já vem de uma cultura de interpretação dos diagramas em EPC e está fazendo essa migração e gostaria de manter esse modo de modelagem, então talvez possa ser uma abordagem interessante. Já se a organização está se estruturando para manter uma arquitetura de processos, da onde você tem a visão macro dos seus macroprocessos na cadeia de valor, e você vai fazendo o detalhamento desses macroprocessos até o nível operacional. Nesse caso, uma visão, uma modelagem através da abordagem de orquestração pode ser mais eficiente nessa representação. E o que a gente recomenda de fato é que se discuta isso,
na definição da utilização de BPMN dentro do escritório de processos de vocês ou dentro do grupo de analistas de processos que estão estruturando os processos das organizações, da organização, né, para que se defina uma abordagem padrão organizacional. Então, a organização tem que definir qual abordagem vai seguir para você não ter uma mistura e uma mistureba de tipos, de formas de você representar os seus processos. Então, basicamente, pessoal, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Espero que o conteúdo que eu trouxe tenha contribuído para o estudo, né, para a incrementação do conhecimento de vocês sobre a notação BPMN. Espero encontrá-los em outros eventos também e talvez, quem sabe, nos nossos cursos, nossos treinamentos. E vou passar a palavra agora para a Chay, que tem alguns recados antes das nossas perguntas. Muito obrigada, Kelly. Enquanto priorizamos as perguntas, gostaria de apresentar os treinamentos e workshops da eProcess focados nestes assuntos. A partir de hoje, entra em nossa grade um novo workshop de introdução à disciplina de BPM. É o workshop Transformando o Negócio através da Gestão por Processos. É um evento de um dia para discutir uma visão geral da gestão por processos de negócio, o ciclo de melhoria de processos e os desafios da adoção de BPM nas organizações, através de apresentação de casos aplicados. Para os profissionais que querem aprofundar seus conhecimentos no ciclo de vida BPM, oferecemos 3 cursos práticos focados na preparação de analistas de processos, direcionados ao estudo da atividade de modelagem de processos de negócio, a análise para transformação e otimização de processos e análise para automação. Estes cursos do ciclo BPM tiveram seus programas revisados e atualizados. Cada curso pode ser realizado separadamente ou integrados no programa Ciclo BPM. O curso de mapeamento de processos faz parte do programa de formação de BPM, que também tem outras novidades. Um dos nossos principais treinamentos agora está mudando, para dar mais alternativas para vocês. O curso de mapeamento de processos com anotação BPMN 2.0, que tem duração de 3 dias, agora será dividido em 2 módulos consecutivos. O primeiro módulo é dedicado ao estudo da notação BPMN, ideal para quem quer aprender a utilização de todos os elementos de BPMN conforme a especificação da OMG, ou complementar seu conhecimento. Neste módulo, são estudados 3 tipos de diagramas de BPMN, e cada um dos seus elementos, através do estudo evolutivo com aplicação prática dos elementos estudados. Também são discutidas as melhores práticas e uma introdução à automação de processos. O segundo módulo é o Hands-on, em que o instrutor aplica um case de um processo de maior complexidade para que os alunos interpretem e modelem o diagrama. É uma oportunidade para reforçar o conhecimento de BPMN, tendo mentor do instrutor para esclarecer as dúvidas que normalmente só aparecem na hora de entender o processo e modelá-lo. Então, esse curso será oferecido em 3 versões. O curso completo, para quem quer sair dominando a notação com 3 dias de duração, apenas o módulo de estudo da notação BPMN com 2 dias, ou para aqueles que já conhecem toda a notação, mas querem apenas reforçar o conhecimento em BPMN, o módulo Hands-on com 1 dia de duração. Para saber mais sobre as nossas turmas do Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e Porto Alegre, ou opções em company, acesse o nosso site ou ligue para nós. Bem, agora vamos para a parte de perguntas e respostas. A nossa primeira pergunta foi da Sabrina. Antes da primeira tarefa do assistente de viagem, não deveria conter um gateway em função de várias outras tarefas estarem conectadas a ela? Oi, Sabrina. Essa pergunta é bem semelhante a uma outra pergunta que o Igor também mandou. Acredito que a pergunta dele sobre a questão do gateway é na mesma posição. Vocês devem estar falando... Qual é o nome da tarefa de novo, Chay? Pode me confirmar aí? Assistente de viagem. Assistente de viagem. Então, essa tarefa aqui de pesquisar passagens e hospedagem. Não é obrigatório, ok? Pela notação BPMN, eu colocar um gateway para juntar as entradas. A interpretação que a notação vai dar neste caso aqui, deixa eu ver se eu tenho o zoom aqui dessa tarefa para
aqui, né? Pesquisar passagens e hospedagem. A interpretação que se tem é que a primeira conexão que chegar nessa tarefa vai disponibilizá-la. Então, por uma representação um pouco mais enxuta, o analista aqui optou por não colocar. Tá? Não é obrigatório, uma tarefa pode ter várias entradas, assim como ela pode ter várias saídas. A diferença é que se eu colocasse um gateway na frente dessa tarefa, eu estaria garantindo que está ali expressa qual é a lógica, se essas conexões para chegar na tarefa elas entram de forma paralela ou de forma exclusiva, né? Uma decisão, se eu botasse o gateway exclusivo ali, então eu estou garantindo o entendimento de que exclusivamente uma dessas entradas vai fazer com que essa próxima tarefa seja acionada. Mas na prática, todo esse fluxo acontece através de exclusividade. Então, nunca vou ter duas dessas conexões chegando nessa tarefa ao mesmo tempo. Okay? Acho que com isso esclareci essa primeira dúvida. Não está diretamente relacionada à questão de comunicação entre processos, mas já esclarecendo essa questão de BPMN. Bom, vamos para a segunda pergunta do Guilherme. Kelly, mas se você não representa o encaminhar e receber, e houver uma lead time enorme entre essas tarefas, ao suprimir essa passada de bastão, você não corre o risco de não observar as oportunidades de melhoria? Vamos para o slide que pode nos ajudar a ilustrar. Então, nós estamos falando disso daqui, né? Se o processo, eu não estou dizendo que é completamente errado, estou dizendo que não é apropriado porque não é um trabalho. Agora, se você tem um trabalho relacionado, como por exemplo, o transporte físico, né, um malote que precisa ser transportado de um local para outro, bom, você tem um trabalho sendo realizado. Então, nesse caso, esse transporte físico poderia ser representado, afinal, ele faz parte do processo. Tá? Em outros casos, a gente não recomenda. A anotação já deixa implícita que você não precisa modelar isso. Imagina se para toda vez que você tiver a troca entre um participante e outro do processo, todas essas conexões de troca entre lanes, você tenha que modelar duas atividades a mais, uma para encaminhar e outra para receber. O seu diagrama vai se tornar muito mais complexo para representar visualmente algo que uma sequence pode solucionar. Então, você pode tornar o seu desenho de processo bem mais leve, né, e focado naquilo que realmente importa, que é o trabalho, a atividade que é realizada. Então, normalmente, nessas modelagens, você vai colocar na definição, né, o detalhamento dessa tarefa de solicitar participação, onde você tem todos os passos necessários para realizar essa tarefa, você vai colocar lá que uma condição para ela ser realizada é que ela seja encaminhada para o gestor. Você falou do lead time, eu estou entendendo que é um tempo de transporte. Se eu não colocar essas duas atividades, eu vou avaliar quanto tempo o trabalho está ficando em uma e na outra atividade eu vou identificar que alguma delas está muito acima do esperado. Daí a gente vai entender o porquê. Porque eu solicitei, mas não entreguei a solicitação. Bom, então você não está contribuindo para o tempo do processo, certo? Bom, vamos à terceira pergunta. As tarefas não deveriam pertencer e ser representadas com um tipo de tarefa ou independente disso no exemplo? Vou fazer uma outra pergunta junto, que é do Marcos também. Na apresentação da modelagem, as atividades não estavam identificadas como manual de usuários ou etc. Algum motivo especial ou não é relevante para este tipo de processo? Vamos lá. Nesse diagrama, realmente nenhuma das tarefas estão tipificadas. Tá? Nós temos 3 artigos super interessantes no blog. Super interessantes porque fui eu que escrevi. Não, super interessantes porque eles realmente falam sobre essa questão dos tipos de tarefas. Tá? Então, originalmente, eu mesma sempre orientava as pessoas a colocar o tipo de tarefa, se ela é manual, se ela é de usuário, se ela é automática. Mas num processo que não vai ser interpretado por um sistema, que não vai ser modelada para ser executada por um BPMS, o tipo de tarefa não agrega muito valor ao seu diagrama, porque afinal todas elas vão ser manuais. Se um processo é executado fora de um BPMS, todas as suas tarefas são manuais, ok?
Elas são, mesmo que você tenha uma operação sendo realizada num sistema, uma pessoa vai ter que fazer aquela operação. Logo, a tipificação não é necessária, não é requerida, porque o diagrama vai ser interpretado pelo usuário. Esses 3 artigos chamam Desmistificando Tipos de Tarefas em BPMN. Vocês podem entrar no blog da iProcess e consultar lá no campinho de busca, pode procurar por Desmistificando Tipos de Tarefas, vocês vão ver que nós temos um artigo falando da diferença entre tarefa manual e de usuário, outra falando sobre as diferenças de tarefas de serviço, regras de negócio e script, e um terceiro artigo falando sobre as tarefas de envio e recebimento, que é send e receive. Essas tipificações, elas fazem total sentido e, na verdade, elas são necessárias se o seu processo está sendo preparado para ser automatizado por um BPMS, porque o BPMS precisa saber se uma atividade que está modelada naquele processo, se uma tarefa, né, daquele processo, ela tem que ser executada automaticamente por ele, ou ela tem que ser submetida para uma pessoa fazer alguma operação. E nesse caso, então, você vai ter que ter uma interface de usuário modelada para aquela atividade do tipo usuário. Ou se é um script que ele mesmo vai realizar um cálculo. Tá? Mas nas tarefas que são executadas sem assistência de um workflow, né, de um BPMS, você tem os próprios participantes do processo interpretando. E nesse caso, é um processo que realmente é um processo interpretado, né, pelas pessoas, não é um processo modelado para ser automatizado. Espero que eu tenha ajudado a esclarecer essa questão. Bom, vamos lá. Podemos unir em um fluxograma a comunicação com a orquestração? Essa pergunta é do Ronaldo Pereira. Comunicação com orquestração, ter combinação. Sim, você pode ter, né? Por quê? Por exemplo, você pode ter um processo que está sendo orquestrado e em algum ponto do seu processo ele se comunica com um outro processo, talvez até de uma outra entidade, né? Por exemplo, se a gente tivesse uma agência de viagens, eu teria algumas atividades aqui com comunicação com uma outra pool que seria essa agência de viagens. Tá? Agora, a gente recomenda que você adote na modelagem de estruturação da lógica do processo, que você adote uma abordagem de forma mais incisiva, né, nos seus diagramas, para evitar que você tenha uma mistura e aí possa tornar um pouco confusa a interpretação. Tá? Se você quer diagramas mais independentes, o ideal realmente seria a abordagem de orquestração. Bom, mais uma pergunta do Marcos. No caso das atividades enviar e receber, existe o como é enviado e o como é recebido? Neste caso, não é necessário informar o como, exemplo, e-mail, via workflow, formulário, etc. A pergunta serve também para no caso de gatilhos, se é necessário registrar o como. Isso. Então, no início da apresentação, eu comentei com vocês que o foco da notação BPMN é representar a lógica do processo, certo? O como é a modelagem física, você está falando de ferramenta, você está falando de método de trabalho. Isso, em geral, é documentado não no diagrama, não visualmente no diagrama de BPMN, você tem sempre uma documentação complementar a essas atividades. Então, por exemplo, para a atividade de solicitar participação em evento, nós teríamos uma documentação complementar que diria lá para ele qual é o formulário que ele precisa preencher, quais são os dados obrigatórios que precisam ser fornecidos, o que ele faz com aquele formulário depois, que acaba compondo, junto com o diagrama do processo, o manual do processo. Cada atividade tem as suas instruções para serem realizadas. Tá? O BPMN não tem a preocupação de representar quando você está enviando e-mail, ou um SMS, ou uma carta, ou um fax. O método de comunicação não é representado por BPMN. Por isso, você documenta isso à parte, através da documentação dos elementos do processo. Ok? A próxima pergunta é da Kerly. Recebemos a informação que é necessário sempre colocar a sequência da direita, mas a seta pode retornar às atividades anteriores e não repetir a mesma atividade segundo a sequência. Oi, Kelly, minha xará.
Eu acho que eu entendi a sua preocupação. Eu já tive uma discussão em um dos nossos treinamentos sobre essa questão de, se eu estiver voltando para uma atividade anterior, eu estou tentando entender se essa é a sua pergunta. Tá? Por exemplo, aqui eu tenho um processo que sai de um participante, vai para uma outra tarefa, e aqui eu volto para uma tarefa que a princípio já foi realizada. E que isso, a princípio, não seria permitido, porque afinal você não pode fazer algo que já foi feito. Né? Na modelagem BPMN, isso não é um problema. E como o trabalho é o mesmo, não faz sentido eu representar novamente uma outra tarefa para o mesmo trabalho que é realizado se as condições são as mesmas. Então, se eu tivesse avaliar a participação em evento como sendo uma tarefa distinta de avaliar a justificativa, né, eu poderia ter duas tarefas separadas, uma aqui para avaliar a participação em evento, e se ele enviar uma justificativa, tivesse uma outra atividade. Tá? E em relação a ser da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, de cima para baixo, saindo do canto da diagonal, realmente para BPMN, para notação BPMN, não existe nenhuma regra que determine isso. As melhores práticas recomendam que você crie um diagrama cuja leitura seja aquela que a gente normalmente faz lendo um texto, né? De cima para baixo e da esquerda para a direita. Mas se eu tiver uma situação em que ela pode se repetir, como eu tenho esse caso, em que eu posso ter uma discussão entre o gestor e o participante, em que eles podem ficar trocando ideias até que ou o participante convença pelas suas justificativas ao gestor de que ele deve participar desse evento, ou o gestor acabe aprovando, né, enquanto ou ele desista, né, também temos essa possibilidade, eu posso ter essa realização novamente dessas atividades múltiplas vezes. Então, não tem nenhuma restrição da utilização da notação em relação a isso. Bom? Certo, pessoal. Nós recebemos bastante perguntas, nós vamos priorizar elas no nosso blog e depois vamos enviar elas para cada um que perguntou individualmente. Em nome da iProcess, eu agradeço a todos que participaram de nosso evento. Esperamos que este webinar tenha atendido às suas expectativas. Aqui estão nossos contatos nas redes sociais, blog e também e-mail para contato. Ao sair do webinar, lembre-se de preencher o formulário de avaliação. Um bom dia a todos e muito obrigada!